janeiro de 1996. Varginha, uma cidade tranquila no sul de Minas Gerais, estava prestes a se tornar o epicentro de um dos eventos mais desconcertantes da história ufológica mundial. O que começou como um dia comum, terminou com um enigma que décadas depois ainda ecoa pelos vales e montanhas da região. Para o resto do mundo, era apenas mais uma cidade. Mas para aqueles que estavam lá, Varginha se tornou o palco de um segredo guardado a 7 chaves. A história que o mundo conhece começa com 3 jovens, Liliane, Valquíria e Kátia. Voltando para casa em uma tarde chuvosa, elas se depararam com algo que desafiava toda a lógica. Agachada em um terreno baldio, estava uma criatura diferente de tudo que já haviam visto. Pele marrom e viscosa vias saltadas, uma cabeça grande e o mais aterrorizante. 2 olhos enormes e vermelhos que as encaravam fixamente. O pavor tomou conta. Elas correram, gritando, carregando consigo uma imagem que jamais esqueceriam. O relato delas poderia ter sido descartado como fantasia juvenil, mas algo aconteceu. Poucas horas depois do avistamento, a cidade começou a mudar. Sirenes cortaram o silêncio da tarde. O corpo de bombeiros foi o primeiro a chegar. Logo em seguida, viaturas e caminhões do Exército Brasileiro tomaram as ruas. A movimentação era incomum, intensa e, acima de tudo, sigilosa. Ruas foram bloqueadas, áreas foram isoladas. A população, confusa, observava de longe, sem entender a súbita ocupação militar. O que eles estavam procurando com tanto afinco? À medida que a noite caía sobre Varginha, a operação se intensificava. Testemunhas relataram ter visto militares vasculhando matagais e terrenos baldios, sempre em silêncio, sempre com urgência. Foi então que os rumores mais perturbadores começaram a surgir. Relatos de uma segunda criatura sendo vista perto do zoológico local. E em seguida, a captura. Pessoas afirmaram ter visto soldados colocando algo coberto por um saco em um caminhão do exército. Uma operação noturna, longe dos olhos curiosos da imprensa. Mas a história não termina com a captura. Um dos seres supostamente ferido teria sido levado diretamente para o Hospital Regional de Varginha. Funcionários, sob condição de anonimato, descreveram o pânico e a confusão. Uma ala inteira teria sido isolada por militares. Médicos foram chamados às pressas para atender um paciente incomum. A descrição era sempre a mesma: uma criatura pequena, frágil, com um odor forte e inexplicável. Logo depois, o ser teria sido transferido para o Hospital Humanitas e de lá para a Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações. Seu destino final, um laboratório na Unicamp. Pelo menos é o que dizem as fontes não oficiais. E a segunda criatura? O mistério se aprofunda. Alguns dizem que ela também foi capturada. Outros que conseguiu escapar, mas há uma parte desta história que se torna tragicamente real. O policial militar Marco Elixerese, de apenas 23 anos, teria participado diretamente da captura de um dos seres. Segundo sua família, ele teria tocado na criatura sem luvas. Dias depois, Marco adoeceu, uma infecção generalizada, rápida e fulminante, que os médicos não conseguiam explicar. Em menos de um mês, o jovem policial estava morto. A causa oficial foi uma infecção bacteriana, mas para sua família e para os investigadores do caso, a verdade era outra. Ele teria sido silenciado
por um contato que nunca deveria ter acontecido. Diante da avalanche de relatos e do pânico crescente, o que fizeram as autoridades? O Exército Brasileiro abriu um inquérito policial militar, o IPMU. Resultado, divulgado meses depois, era taxativo. Nada de anormal aconteceu em Varginha. A movimentação de tropas? Um simples exercício de rotina. As testemunhas confundiram um cidadão com problemas mentais com um alienígena. O caso estava oficialmente encerrado, os documentos do inquérito foram classificados como sigilosos, uma cortina de fumaça para encobrir a verdade, mas as evidências não desapareceram. Mais de 200 testemunhas, civis e militares, mantiveram seus relatos ao longo dos anos. Desenhos da criatura feitos por pessoas que não se conheciam eram assustadoramente idênticos. Investigadores ufológicos como o advogado Birajara Rodrigues e o pesquisador Vitório Pacachini dedicaram suas vidas a reunir provas, enfrentando intimidações e o descrédito oficial. Eles compilaram um dossiê com milhares de páginas, detalhando cada passo da operação militar e cada depoimento. Para eles, não há dúvida. O governo brasileiro capturou seres extraterrestres e acobertou o fato. 28 anos se passaram. Muitos chamam o caso de o Roswell brasileiro. Uma comparação que faz todo o sentido. Em ambos os casos, temos o avistamento de uma nave ou seres, uma rápida e massiva resposta militar, a recuperação de corpos e destroços e, finalmente, a negação sistemática e o acobertamento por parte das autoridades governamentais. A estratégia é sempre a mesma: descredibilizar as testemunhas, criar narrativas alternativas e selar os documentos com um carimbo de secreto. Mas por que Varginha? O que uma pequena cidade no interior do Brasil teria de tão especial? Seria apenas um acidente, uma queda não planejada? Ou haveria algo mais, uma razão para eles estarem ali? Décadas depois, as perguntas continuam a ecoar mais alto que as respostas. O que realmente aconteceu naquelas 48 horas de janeiro de 1996? Onde estão os corpos das criaturas? E o que foi descoberto a partir deles? A verdade, talvez, não esteja em documentos oficiais ou em declarações de generais. Ela reside na memória daqueles que viram, na coragem daqueles que falaram e no silêncio assustador que se seguiu. Em Varginha, a linha entre a lenda urbana e a realidade se tornou tênue, quase invisível. O que começou com um grito de 3 jovens assustadas em uma tarde chuvosa pode ter sido o capítulo mais importante e mais secreto do contato da humanidade com algo que veio de muito, muito longe. O mistério permanece, e enquanto o silêncio oficial persistir, a dúvida continuará a nos assombrar, nos lembrando que, talvez, a verdade não esteja lá fora, mas sim escondida aqui mesmo, na Terra. Obrigado por assistir. Se você também acredita que há mais nesta história do que nos foi contado, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuarmos explorando juntos os maiores mistérios do nosso mundo. Até a próxima!